Tenha cuidado com as consequências da sua frustração. Eh, o que é frustração? É uma emoção que surge quando não conseguimos alcançar um objetivo. É uma emoção que surge quando não conseguimos alcançar um objetivo desejado. Ou quando os resultados não correspondem às nossas expectativas. Então, eu queria te perguntar aqui hoje à noite, uma pergunta acho que é muito difícil de responder. Quem nunca na sua vida sentiu frustração, levanta a mão. Olha, não temos nenhuma mão levantada. Todos nós já nos frustramos alguma vez, porque o objetivo pretendido não foi alcançado. Eh, e a Bíblia nos mostra muitas pessoas também que se frustraram e estavam frustradas quando se encontraram, por exemplo, com Jesus. Nicodemos, podemos considerar que quando ele se encontra com Jesus, ele estava frustrado com o seu sistema religioso e não lhe oferecia o que só Jesus podia lhe dar. A samaritana era uma mulher frustrada com a sua vida amorosa. Os discípulos a caminho de Emaús eram pessoas frustradas com Deus. A viúva de Naim era uma pessoa frustrada com a sua própria vida. Ela havia levado dois baques tremendos. Primeiro, a morte do seu marido, depois, a morte do seu filho único. E nós experimentamos frustração porque nós temos expectativas. Nós temos objetivos que nós queremos alcançar. Um amigo seu abriu um e-commerce há 5 anos e ele está faturando 50 mil, 60 mil, 80 mil por mês. E você abre um e-commerce e você tem a expectativa de que aconteça semelhante com você. Daqui a 5 anos você esteja com esse faturamento. Aí passa 5 anos, você está com faturamento de 5 mil, de 8 mil, muito aquém dele. Frustração. O objetivo pretendido não foi alcançado. E essa frustração aumenta ainda se você pensar assim, poxa, ele é ímpio, não é dizimista e chegou lá. Eu sou servo de Deus, sou dizimista e não tive o mesmo resultado quando eu abri o meu e-commerce. Aí vem a frustração. Eh, e o capítulo 21 do livro de São João é o final do Novo Testamento. E o Novo Testamento, nesse sentido, não tem um grande finale, porque é um final com pessoas frustradas. O livro de Atos tem um grande começo, porque é um começo meteórico, é um começo sobrenatural, é um começo milagroso, né? Línguas como que de fogo, vento, som, uma multidão ouvindo, e daquela multidão 3.000 pessoas se convertem, se batizam. Atos tem um começo meteórico, mas os evangelhos, ele tem um final com pessoas frustradas. E nós podemos ver isso aqui no capítulo 21 de João. Eu começo lendo e diz assim, ó: depois disso, apareceu Jesus novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, os dois outros discípulos. A primeira coisa que nós podemos observar, irmãos, é que, às vezes, mesmo diante daquilo que Deus está fazendo de extraordinário na vida de uma pessoa frustrada, por causa da frustração, ela não consegue comemorar. Porque a narrativa começa dizendo que Jesus apareceu a eles novamente. Quando? Depois da ressurreição.
Então, não era a primeira vez, eles já sabiam que Jesus havia ressuscitado. Mesmo assim, ainda estavam frustrados, porque o objetivo deles não era que Jesus morresse e ressuscitasse. O objetivo deles não foi alcançado. O objetivo deles é aquele que está narrado no em Atos capítulo 1. Era que Jesus, em vida, restaurasse o reino de Israel, libertasse Israel politicamente e não espiritualmente. E me chama muita atenção, fiquei muito assim impressionado de ver como é que pode. Eles viram Jesus que morreu na cruz aparecer diante deles, vivinho da Silva. E nem isso acabou com a frustração deles. Isso nos faz ver que a frustração, ela precisa da nossa atenção, é algo sério. E é por isso que nós precisamos. Pode deixar o título aí, por favor? Por isso que nós precisamos ter cuidado com os efeitos da frustração. E no verso seguinte, nós vamos conhecer o primeiro efeito. Pedro fala assim: olha, eu vou pescar. Quando Pedro fala eu vou pescar, ele estava esquecendo de algo que Jesus havia falado para ele. Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. E quando Jesus falou isso pela primeira vez, Pedro parou aquela atividade. Podemos pensar que havia mais ou menos 3 anos que Pedro não pescava mais. 3 anos. Mas a pessoa frustrada, ela, às vezes, ela não fica só estacionada, ela retrocede. Ela retrocede. Muito menos avançar. E algo que Jesus já tinha mandado Pedro parar, mas agora frustrado, o que que Pedro faz? Retorna. E o primeiro cuidado que você precisa ter com a frustração é que a frustração pode levar você a tomar decisões que não são aprovadas por Deus, decisões erradas. A decisão de Pedro, vou pescar, deveria ser substituída pela decisão, eu vou orar e vou esperar. Pouco tempo depois desse episódio, ia ser o último encontro dele com Jesus, esse outro grupo. E Jesus ia falar: olha, aguarda mais 50 dias, porque toda essa frustração vai ser transformada em uma grande unção de poder na vida de vocês. Faltava pouco. E às vezes a frustração leva você a tomar uma decisão sem saber que a vitória que Deus tinha para te dar estava muito perto. Você se lembra por que que Israel, ao invés de entrar em Canaã 4 meses depois, só entrou 40 anos depois? Frustrados, porque a expectativa deles é que não houvesse gigantes em Canaã, não houvesse cidades fortificadas. E quando eles recebem a notícia, ficam frustrados. E o frustrado, ele avança ou retrocede? Retrocede. Eles retrocederam? Retrocederam. Então tenha cuidado com a sua frustração. Você que gosta e já se acostumou, já está profissional em frustração, tenha cuidado. Porque quando você fica frustrado, você não se ajuda, você se atrapalha. Porque você vai ter a mesma tentação de Israel, a mesma tentação de discípulos de retroceder, de recuar e não avançar para aquilo que Deus tem para você, sabendo que a vitória está bem pertinho. A vitória para Israel estava bem pertinho, bem pertinho. 4 meses virou 40 anos. A vitória para os discípulos estava bem pertinho, 50 dias, mas eles retrocederam. Então, o primeiro cuidado que você precisa ter com a frustração é com decisões erradas. Cuidado com a sua boca, o que você vai falar, o que você vai pronunciar, o que que você diz assim: "Ah, eu vou fazer isso". Quando você estiver frustrado, ao invés de decidir, ao invés de falar aquilo que não deveria ser dito,
Fale assim: eu vou conversar com Deus. Mas por que você vai orar? Porque eu estou frustrado. Amém? Deus não sofre quando escuta a oração de gente frustrada. Não poupe a Deus por causa disso. Tá? Deus, ele, ele está preparado para ouvir a nossa oração, mesmo quando nós estamos frustrados. Melhor do que fazer o que Pedro fez, é chegar e orar e falar: Senhor, que a minha expectativa era uma, nada do que eu esperava aconteceu. O meu objetivo a ser alcançado, pelo qual eu estudei, eu trabalhei, eu fiz isso e aquilo, era esse. Senhor, tudo que eu tinha que fazer eu fiz, mas não alcancei o meu objetivo. Eu me sinto frustrado. Preciso de ti. Preciso ouvir tua voz. Preciso que o Senhor me dê uma direção. Então não vamos cometer o mesmo erro que Pedro cometeu. O primeiro cuidado é: não tome decisões erradas por causa da sua frustração. Segundo cuidado, é, ainda no versículo 3, Pedro fala: eu vou pescar, tomou uma decisão errada, então os demais disseram: nós vamos com você. Segundo cuidado que você precisa ter com a sua frustração é que você vai ser um péssimo agente de influência na vida de quem está perto de você. Você influencia as pessoas que convivem com você, seus familiares, seus colegas de trabalho, de escola, de duas maneiras: ou com otimismo ou com pessimismo. E o frustrado vai influenciar pessoas com o quê? Otimismo ou pessimismo? Pessimismo. Mas tanto o otimismo como o pessimismo nos influencia. E a influência foi tão grande que ninguém conseguiu rechaçar aquela influência naquele momento. Todo mundo foi na decisão de Pedro, porque está no plural. Eles disseram: nós vamos contigo. E é muito perigoso quando você, ao invés de orar porque está frustrado, você toma decisões erradas, você retrocede e você compartilha dessa frustração com outros, mas no sentido de influenciá-los para participar da sua frustração, ao invés de querer receber dessas pessoas uma injeção de otimismo para sair da frustração. E eh, hoje à noite eu queria que você pensasse: você está acostumado a se render à frustração? Segunda coisa, você também está acostumado a tomar decisões quando está frustrado? Objetivos não alcançados, expectativas frustradas? Você está acostumado? Tenha cuidado com isso. Hoje à noite é noite de mudança, amém? É, é, eu falei hoje de manhã na classe de casados, casados para sempre, eu falei: Deus trabalha na nossa vida com 3 6. 3 6. Guarde isso. É facinho. Primeiro C, confronto. Segundo C, conserto. Terceiro C, consolo. O que Deus faz conosco, está fazendo conosco agora, na pregação? Confronto. O que Deus espera de cada um de nós, na conclusão, no apelo, na oração final? Conserto. E quando, depois do confronto há conserto, Deus chega com o quê? Com consolo. Por que às vezes algumas pessoas nunca chegam no consolo? Porque rejeitam o confronto de Deus. Quando Deus confronta, fala assim: o Senhor não está certo, eu estou certo. Entre o que o Senhor diz e o que eu penso prevalece. Mas quando isso não ocorre, quando nós abaixamos a cabeça e falamos: o Senhor está certo, eu estou errado. Nós aceitamos o confronto divino, o confronto da sua palavra. Nós resolvemos consertar, nós entendemos: não, eu não devo ser tão vulnerável à frustração. E quando eu me frustrar, e eu não estou imune a isso, mas uma coisa eu não vou fazer: aquilo que não deve ser feito por uma pessoa frustrada. Ao invés de eu tomar decisões que a minha vida vai retroceder, eu vou orar, eu vou esperar, porque talvez eu desconfie. E se eu suportar um pouquinho mais, a solução já está às portas. Posso ouvir um amém? Um glória a Deus? Então, cuidado com a sua frustração, porque você pode influenciar a sua família, colegas da sua repartição, da sua sessão. Você pode influenciar a sua classe de escola dominical.
E às vezes as pessoas ali podem não ter força diante dessa influência negativa da sua frustração. Todos se deixaram influenciar com a frustração de Pedro. Todos eles também tinham visto Jesus ressurreto, mas ninguém falou assim: Pedro, que é isso? Jesus falou para nós há 3 anos atrás parar de pescar. Como é que você vai fazer isso, Pedro? Só porque está frustrado? Calma aí, Pedro. Você está se precipitando de novo. Eh, o Senhor vai nos dizer o que fazer depois, Ele vai nos direcionar. Ninguém teve força para fazer isso. Então, não permita que a tua frustração influencie outras pessoas a desobedecerem e descrerem das palavras que Jesus tinha dito a elas. Esse é um perigo muito grande. Você conseguir, com a sua frustração, fazer com que pessoas esqueçam e descreem daquilo que Jesus já havia dito para você e até para elas também. Foi o que aconteceu nessa ocasião. É, então, quando você estiver frustrado, feche a sua boca perante os outros e abra a sua boca perante Deus. Terceiro cuidado que você deve ter quando você se sentir frustrado é, é você desaprender e não conseguir fazer bem aquilo que você fazia antes. O versículo de número 3 diz assim: eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Quem estava naquele barco não era profissionais de TI, igual o pastor Valdirlei. Entende muito bem de informática, né? Quem estava naquele barco eh, não eram pessoas de uma outra área. Não eram homens de negócios como o pastor Ramiro. Quem é que estava naquele barco? Profissionais da pesca. Gente que sabia como pescar. Por que eles não acertaram naquela noite? Conheciam aquele mar, tinham as ferramentas certas e as capacidades desenvolvidas, porque eram pescadores profissionais. Olha como é que nós temos que ter cuidado com a frustração. Ela incapacita os capacitados. Incapacita os capacitados. Você não acerta a fazer aquilo que você fazia muito bem antes da frustração. Ela te causa esse grande prejuízo. E eles entraram no barco, o barco estava aparelhado, era o horário certo de pescar em alto mar, que era a noite, mas naquela noite eles não apanharam nada. Então, apesar da capacidade, apesar das ferramentas certas, a frustração é como se ela tivesse causado o efeito neles de desaprender o que eles haviam aprendido. Então, normalmente, a decisão precipitada, fruto de uma frustração e a desobediência à palavra de Cristo nos leva a resultados nulos. Então, quando nós temos resultado nulo, é, por que será? Neste caso, porque as decisões estavam sendo tomadas baseadas na frustração. Você sabe como fazer, você sabe fazer da maneira certa, mas não dá certo, dá errado. O quarto cuidado que você precisa ter com a consequência da frustração, versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Qual é o quarto cuidado? A frustração causa cegueira espiritual. Seus olhos estão abertos, mas seus olhos não veem mais o espiritual. Essa era a primeira vez que eles viam Jesus na praia? Quantas vezes eles estiveram com Jesus na praia? E naquela praia. Não era outra praia, essa praia era na Galileia, no mar da Galileia. Eles haviam sido chamados
Quando eles estavam na praia, lembra que eles estavam no barco do seu pai, lavando as redes? Eles se encontram com Jesus na praia. Uma outra ocasião, Jesus estava na beira-mar, foi chegando gente, foi uma multidão tão grande. Jesus pediu o barco de Pedro, entrou no barco de Pedro, afastaram um pouquinho da margem e Jesus começou a pregar. Quantos encontros eles tiveram com Jesus na praia? Agora, frustrados, Jesus está na praia e eles não o reconhecem. A frustração, ela pode causar cegueira espiritual. Jesus pode estar aqui, ó, na ponta do seu nariz e você não consegue enxergá-lo. Então, Jesus estava ali, mas eles não o reconheceram. A frustração, ela traz essa consequência que você precisa ter muito cuidado. Ela afeta a sua vida espiritual. Ela afeta a sua visão espiritual. Ela causa cegueira espiritual. E Jesus teve uma convivência muito grande com eles na praia, mas dessa vez, frustrados, eles não conseguiram enxergar Jesus. Então, 4 cuidados que você deve ter com a frustração. Primeira, o que que é? Não tomar decisões que levem você a retroceder. Segunda, eh, você não deve permitir, que a sua frustração influencie negativamente as pessoas que estão ao seu lado. Terceiro, você, eh, tem que ter cuidado que a frustração pode incapacitar você realizar aquilo que você já era capacitado a fazer. E quarto, você pode perder a sua visão espiritual. Mas aqui está a doença. Agora vamos ver o remédio para a frustração? Como é que Jesus lida com pessoas frustradas? Primeira coisa, Jesus, ele não rejeita quem está frustrado. Jesus acolhe. Jesus sabe lidar com quem está frustrado. Jesus sabe tratar com uma pessoa frustrada. Como é que Jesus reagiu? Versículo 5. Eh, Jesus então os avista. Acredito que eles não tinham ainda atracado da praia, eles estão chegando, talvez a 90 metros da margem, e Jesus então fala em voz alta: Filhos, versículo 5, vocês têm algo para comer? É, você se lembra de uma outra ocasião que Jesus chamou os discípulos de filhos? Você consegue ver como é que Jesus muda o tom? Como é que Jesus é carinhoso com quem está frustrado? Assim, filhos, filhos. Então, primeira coisa, Jesus nos trata com carinho quando nós nos sentimos frustrados. Jesus nos trata com carinho quando nos sentimos frustrados. Porque Jesus conhece essa emoção. Ah, nem todas as expectativas de Jesus foram alcançadas. Você se lembra quando muitos foram embora e o deixaram? Você se lembra que eh, os discípulos não conseguiram orar com ele na última noite? Quantas coisas Jesus desejou com aqueles daquela época e as pessoas não corresponderam? Você se lembra de Jesus chorando porque ele desejava que Jerusalém viesse para as suas asas e eles não vieram? Você se lembra que aí ele chorou? Era choro de felicidade? Não era. Um objetivo que ele tinha e foi alcançado? Não foi alcançado. Então, nós temos um Jesus todo-poderoso
mas nós temos um Jesus compassivo, compreensivo. Nosso sentimento pode ser até errado, indevido, mas ele tem capacidade de compreender. Jesus não desaparece da vida deles porque eles estavam frustrados fazendo coisa errada, tomando decisões que não deveriam tomar. Mas Jesus vai de encontro ao frustrado. Se você chegou aqui hoje à noite com algum tipo de frustração, domingo passado eu falei, né? O que fazer quando você não sabe o que fazer? E talvez hoje nós estamos aqui, alguns de nós, frustrados. Frustrados com alguma coisa que nós pensávamos que ia ser diferente, que ia ser melhor, que ia ser maior, que ia ser mais rápido. Às vezes nós estamos frustrados, sabe com o quê? Com o plano de Deus na nossa vida. Porque nós estamos debaixo de uma promessa, e o tempo passa e ela nunca acontece. Por que será que Sara resolveu pedir à sua serva que desse um filho para Abraão? Estava frustrada, tantos anos de espera. A promessa existia, mas ela nunca se cumpria. A própria Bíblia diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Não é fácil, irmãos, viver debaixo de uma promessa. Passa um ano, não se cumpre, passa dois, não se cumpre, passa três, não se cumpre. Um longo tempo de espera. Não é fácil. Às vezes, não se deixa nem de crer na promessa, mas se fica frustrado porque Deus demora tanto em realizá-la, em cumpri-la. Casais esperando, às vezes, um filho, tanto tempo orando, né? E como é bom saber que talvez alguém não soube te ouvir quando você tentou desabafar o coração porque estava frustrado. Mas se alguém não soube te ouvir, Jesus vai saber te ouvir. Jesus sabe te ouvir. Sempre que você se sentir frustrado a partir desta noite, ao invés de abrir a sua frustração com os outros, o que, que você vai fazer primeiro? Vou orar. Amém? Esse vou pescar seria vou para o WhatsApp, vou para a internet, vou para o Facebook. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Eu vou orar, porque eu estou me sentindo frustrado. E eu sei que Jesus pode lidar com a minha frustração. Cadê o glória a Deus? Glória a Deus por isso. Então, primeira coisa, Jesus trata com carinho quando ele vê que seus filhos estão frustrados. Segunda coisa, você precisa dar ouvidos àquilo que Jesus vai falar com você. Jesus, eles respondem que não, aí Jesus fala assim: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Então, o que que diz a Bíblia? Eles lançaram ou não a rede? Lançaram. Teve resultado? Sim. Conseguiram e não conseguiram recolher a rede, puxar a rede para o barco. Qual era a quantidade de peixe? Frustrados, parecia que eles tinham desaprendido aquilo que eles sabiam fazer muito bem, pescar no Mar da Galileia. Mas agora, debaixo da palavra de Jesus, eles obedecem o que Jesus fala com eles. Às vezes, irmãos, a chave da questão está aí, para aqueles que têm o hábito de orar. Até vão orar quando estão frustrados. Só que aí Jesus manda fazer alguma coisa e você não faz. Porque o que Jesus mandou eles fazerem, era muito específico. Já era de dia, os peixes tinham ido embora, eles não voltam para o alto mar para pescar, eles pescam ali também à beira da praia, que não é lugar de peixe grande. Você já viu alguém pescando, você vê que beira de praia é só peixinho pequeno. É, e Jesus foi específico, falou assim: joga a rede. Não, ele não foi genérico, ele foi específico, falou assim: joga a rede do lado direito do barco.
Não era para jogar na proa, não era para jogar na popa, nem do lado esquerdo. Era para jogar do lado direito. Por que que deu certo? Porque a ordem específica, eles obedeceram à risca. Quando Deus te der uma ordem específica, você precisa obedecer à risca. Se eles lançassem a rede na proa, não ia dar resultado. Na popa, não ia dar resultado. Do lado esquerdo, não ia dar resultado. Mas Jesus é específico. Lança a rede do lado direito do barco. Eles lançaram a rede do lado direito do barco e a rede se encheu com grandes peixes. Ao ponto que 156, né? 125. Ao ponto que eles não conseguem botar a rede dentro do barco. Eles devem ter ido com o barco remando até a beira da praia e ali já arrastaram para a rede mesmo. Irmãos, eh, o lucro da venda daqueles peixes no mercado de peixe em Damasco, né, foi algo muito legal. Eu imagino que foi porque era peixe de alta qualidade, não era peixe comum, né? Então não era uma sardinhazinha. Então, quando Jesus te der uma ordem específica, como é que você tem que obedecer? A risca. Eu vou falar, nós vamos repetir para a gente tentar memorizar. Eu falo e vocês repetem. Quando Jesus me der uma ordem específica, eu tenho que obedecer à risca. Amém? Anotou aí na cachola? Para não esquecer? Ordem específica não tem que ter obediência generalizada. Obediência à risca. É do lado direito do barco, é do lado direito do barco. O que Jesus mandou você fazer, do modo que ele mandou fazer, é para você seguir a risca. É do jeito dele, não é do jeito nosso. Então, Jesus mostra para eles: olha, mesmo quando a pessoa está frustrada, se ela agir sob o meu comando, aquilo que tinha dado resultado nulo pode ter um resultado surpreendente. Pode ter um resultado surpreendente. Então, o que Jesus mandar você fazer, não dá desculpa para ele que você está desanimado, está sem força, que está frustrado. Vai e faz, obedeça, vai valer a pena. Os resultados serão surpreendentes. É, então, é, quando você faz aquilo que Jesus te manda você fazer, vai dar certo. E agora eu gostaria que nós tivéssemos um tempo de oração. Então vamos ficar em pé e vamos orar. Antes de você orar, eu queria que você olhasse para mim. Eu queria tentar te ajudar nessa oração. Tentar ajudar você a formular seu pensamento para você falar com Deus hoje à noite. Não que você não tenha liberdade de orar com as suas palavras, do seu modo, mas tentar ajudar você a ser objetivo nessa oração. Então, eu quero sugerir você, talvez você colocar na sua oração palavras como essa: Senhor, quando eu me sentir frustrado, que o Espírito Santo me ajude a colocar em prática aquilo que o Senhor falar comigo. Amém? Talvez você vai orar hoje à noite e falar: Senhor, me perdoa, porque muitas vezes, frustrado, eu ouvi a tua voz, mas eu não consegui te obedecer à risca. Eu até fui orar. Meu erro não foi ir pescar, eu fui orar. Só que aquilo que eu ouvi, eu achei que não tinha sentido. Eu não fiz. O sentido humano não tinha sentido o que Jesus falou. Eu estava de dia, estavam cansados, águas rasas, não fazia nenhum sentido. O que Jesus fala com você não precisa fazer sentido, precisa você ter fé e ser obediente. Não precisa estar dentro da sua razão, precisa caber na sua fé. Não pedir perdão se houve alguma vez que, ao invés de orar, você foi pescar, se esse tem sido o seu hábito, alguma vez você fez isso.
E se você costuma em orar, mas quando você ora, você só quer desabafar, você não está aberto para ouvir o que ele vai dizer e para obedecer, né? E às vezes o que ele fala vai te tirar daquela frustração. Quando eles estão chegando frustrados, mas quando eles estão chegando com o barco cheio de peixe, como é que você acha que eles estavam chegando? Não estava mais frustrado, porque ao ouvir o que Jesus falou e fazer, acabou a frustração. Eh, e eu quero sugerir você, na sua oração, eh, falar: Senhor, eu entendi que eu preciso ter cuidado com a frustração. Os resultados dela podem ser perigosos na minha vida. Pode me fazer desaprender aquilo que eu sabia fazer muito bem. Pode me fazer ter resultado nulo, mesmo que eu tenha iniciativa própria, eu tenha capacidade, pode fazer com que nada dê certo. E você pedir a Jesus para restaurar a sua visão espiritual. Porque talvez, se você está aqui hoje à noite frustrado com a vida, com os resultados, com os objetivos, eh, eu te diria, com todo amor, humanamente falando, você tem razão de estar frustrado. Esse não é o seu pecado. Nosso pecado é não levar isso a Cristo. Amém? E não confiar que Ele tem um remédio certo para a nossa frustração. Ele tem a palavra certa. Ele nos trata com amor, com carinho. Eu não me lembro, eu fiquei tentando lembrar. Se em alguma outra ocasião Jesus chamou eles de filhinhos, de filhos, filhos. Não lembro. Eu lembro que uma outra ocasião Jesus falou assim: já não mais vos chamareis de discípulos, mas de amigos. Mas aqui ele fala assim: filhos, filhos. Quando pai e mãe sabem o nome dos filhos, né? Mas quando pai e mãe falam assim: filho, filha, parece que muda o tom, né? Muda ou não, filhos? Parece que é diferente, né? Pai e mãe chamar nosso nome ou falar assim: filha, vem cá me dar um abraço. É diferente falar assim: Valentina, vem me dar um abraço, né? Manu, vem me dar um abraço. Assim, filha, vem cá, saudade de você. Filho, vem cá. Parece que é diferente. Jesus sabe disso. Jesus é carinhoso com você. Se você chegou aqui hoje à noite frustrado com alguma coisa na sua vida. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, fechar os nossos olhos e falar com Deus que falou conosco hoje à noite. É a sua oração, não fique preso à minha oração. É a sua oração. Oração franca, sincera, aberta com Jesus. Você não precisa esconder dele. Não precisa falar para ele que você está super feliz se você está frustrado. Ele te ouve e não deixou de te amar por causa da sua frustração e não vai te rejeitar. Ele vai te acolher, ele vai te orientar, e ele tem uma palavra para você. Senhor Jesus, hoje à noite nós te agradecemos, porque nós não temos um Salvador que não se compadeça das nossas fraquezas. E nós te agradecemos, ó Deus Pai, porque no teu plano o Senhor sabia a importância de termos um Salvador que experimentaria as nossas humanidades. Só assim ele poderia nos compreender e nos amar apesar de todas as nossas limitações. Obrigado, Jesus, porque hoje à noite nós podemos confiar que a melhor pessoa para uma pessoa frustrada procurar é o Senhor. Nós aprendemos o que nós não devemos fazer. O perigo tomarmos decisões fruto da frustração em nossa vida. E nós aprendemos que essas decisões, elas vão gastar mais a nossa energia e não vão trazer resultado nenhum. Obrigado, Jesus, porque há sempre uma praia
onde o Senhor nos aguarda. E hoje à noite a praia foi esse lugar. A praia hoje à noite é aqui. O Senhor nos recebe com todo carinho. O Senhor tem uma palavra. O Senhor pode virar a chave. Depois deste encontro que foi de manhã, eles conseguiram ficar firmes até se cumprir o Pentecoste. E dali em diante foi uma outra realidade. Senhor, eh, seja com aquele meu irmão, aquela minha irmã, que tem vivido um período de frustração na sua vida. E fique firme com Jesus. E não retroceda, porque a vitória virá. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.